Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez no nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E desde já queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar no seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, convidamos a você a compartilhar este link, compartilhe com seus amigos, compartilhe no grupo da família, compartilhe no grupo dos seus amigos. Com toda certeza, este culto, esta escola bíblica dominical, será uma escola de bênção para a sua vida e para a sua família. Hoje nós estaremos dando continuidade, ao assunto desse trimestre. Estamos estudando o livro do profeta Ezequiel e vamos falar hoje sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. É um assunto importantíssimo que você não pode perder. Queremos, nesse instante, aproveitar que não podemos esquecer os nossos irmãos do PROAT, sim, os nossos irmãos do programa da terceira idade, os nossos irmãos da terceira idade, que sempre nos encontram e dizem, olha, nós somos fiéis, nós somos assíduos ao culto da escola dominical e queremos neste momento, como fazemos todos os domingos, pedindo a você, querido irmão, querida irmã do PROAT, que abra aí os seus braços e receba aí um forte abraço do nosso pastor, da irmã Judite. Olha que abraço forte e maravilhoso para a glória de Deus. Vamos nesse instante orar ao Senhor e pedir a Ele a sua bênção toda especial. Se você puder, nesse instante, fechar seus olhos, feche seus olhos e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, pelo privilégio que nos concede de estarmos aqui em Tua presença, para juntos, mais um domingo pela manhã, Senhor, te adorarmos, te bendizermos e aprendermos a Tua santa e gloriosa palavra. Queremos pedir, Senhor, neste momento uma bênção em favor de todos os Teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação. Que as Tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre cada um, Senhor. Abençoa o nosso pastor presidente, pastor Ailton, Teu filho que Tu tens chamado para estar à frente deste grande trabalho. Continua lhe dando força, saúde, vigor, firmeza. Ajuda também, Senhor, superintendente da Rede Brasil, evangelista Sonivaldo, bem como toda a equipe que está envolvida diretamente na produção deste trabalho, Senhor. Que as Tuas mãos continuem estendidas sobre os Teus filhos. Nesta manhã, nos dá um culto abençoado. Abre, Senhor, o nosso entendimento para compreendermos as Tuas verdades. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Desde já informamos que você que está nos acompanhando, que não tem uma harpa aí próxima a você, não se preocupe, porque nós estaremos colocando a letra do hino que será entoado aqui na tela, para que você possa nos acompanhar neste momento. Vamos, nesse instante, convidar o presbítero, irmão Jailson Aguiar. Ele irá aqui cantar os cânticos congregacionais e convidamos a todos que estão nos acompanhando neste momento a participar deste grande coral e entoarmos ao Senhor um cântico maravilhoso, um cântico bonito, harmonioso, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que bênção, que alegria, que privilégio estar na escola dominical. E assim como nós fomos autorizados, vamos louvar ao nosso Deus com muita alegria, com muita satisfação. Hino de número 15. Este hino é muito conhecido. Até aqueles afastados do Evangelho
podem lembrar e cantar conosco nesta manhã de domingo. Oh, quão cego andei perdido, vaguei longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Glória a Deus. Com essa mesma alegria que você está, vamos adorar o Senhor. Hino de número 39. Alvo mais que a neve. Glória a Deus. Vamos formar um grande coral e adorar ao Senhor, porque Ele é digno. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis deste sangue lavado com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Diga isso com fé. Alvo mais que a neve,
seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Última vez, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Queridos irmãos, esta semana estaremos estudando a lição de número 10, que tem como título A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. O nosso texto áureo está em Romanos, no capítulo 11, versículo 26, que diz: E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. A verdade prática nos diz que a chamada divina à restauração tem a ver com restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. A nossa lição, melhor dizendo, está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título sobre o significado do vale de ossos secos. Segundo tópico, sobre a dispersão dos judeus entre as nações. E o terceiro tópico, sobre o milagre do século 20. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel, no capítulo 37, versículos do 1 ao 14. Você pode, nesse momento, nos acompanhar com a leitura bíblica. Estaremos colocando a leitura bíblica na sua tela, para que você possa nos acompanhar neste momento com a leitura oficial. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, nos diz o seguinte: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram cada um ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes ossos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: Os nossos ossos se secaram,
e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém. Que texto maravilhoso, que texto belo, que texto lindo, irmãos. Logo mais nós estaremos estudando esse texto e o significado desse texto para Israel e sua aplicação para a igreja hoje. Vamos orar ao Senhor neste momento, agradecendo pela leitura da sua palavra, para que Deus possa nos ajudar a aplicar, não só entender a sua palavra, mas aplicar estes princípios em nossa vida. Vamos orar neste momento em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela leitura da tua palavra que foi realizada, Senhor. E nesse instante, Senhor, queremos pedir uma bênção sobre as nossas vidas, que o teu Santo Espírito abra nosso entendimento para que possamos compreender a tua vontade e possamos aplicá-la cada dia, Senhor, em nossas vidas. Continua estendendo as tuas mãos de Deus sobre nós, fica conosco. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas e convidamos o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para fazer uma oração aqui pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a gloriosa e santa paz do Senhor. Como é bom nesse domingo de manhã estarmos aqui na casa de Deus para adorá-lo na beleza da sua santidade e poder ouvir a ministração da palavra de Deus e Ele nos ensinar a sua vontade. E meu querido irmão em Cristo Jesus, esse culto que está acontecendo também aí na sua casa, aonde você estiver, Jesus está aí com você. O culto, ele é composto, ele é feito com oração, com ações de graça, pela leitura e meditação da palavra do Senhor, com os cânticos congregacionais. A nossa adoração a Deus, ela é conduzida ao céu dessa maneira. Mas, meu querido irmão em Cristo Jesus, faz parte também da nossa adoração o ato de ofertar. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã de domingo: ofertar é um ato de adoração. E a oferta tem que vir de um coração voluntário, tem que vir de um coração que ama a Deus, de um coração que é agradecido. E eu quero ler um versículo com você. Abra a sua Bíblia, um versículo bem conhecido no livro de Êxodo, capítulo 35 do livro de Êxodo. E o versículo de número 5 diz assim: tomai do que vós tende uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre. Deixa eu só destacar para você essa parte, essa sentença que está no meio do versículo: cujo coração é voluntário. Então, oferta é um ato de adoração voluntário. Então, se você pode fazer isso nessa manhã, faça de maneira voluntária, faça como ato de adoração, sabendo que existe um Deus no céu, meu querido irmão, que vai te recompensar. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, ela pensando justamente em você. Você que está no outro país, você que está em outro estado, você que está trabalhando, você que não tem condições nesse momento de estar num templo físico, como nós estamos aqui. Então ela vem se utilizando de alguns recursos tecnológicos. E um dos recursos é justamente o site, que vai aparecer agora aí na sua tela, o site da igreja, www.igrejaevangelicassembleiaddeus.com.
iedprplay.org.br. Quando você acessar esse site, seja pelo celular, seja pelo computador, pelo tablet, tem várias opções, mas tem um botãozinho na parte superior com o nome Quero Contribuir. Você clica nele e, dependendo da natureza da sua oferta, você pode fazer nessa manhã uma oferta para missões, você pode pagar até mesmo um voto, você pode dar seu dízimo, você pode contribuir com o sistema de comunicação da Assembleia de Deus. Você pode também contribuir com o sistema, ou melhor, com a área social da igreja. E para facilitar, nós temos também as contas que vão aparecendo, PayPal e PagSeguro, principalmente para aqueles que estão fora do Brasil. E temos as contas bancárias daqueles que se encontram aqui no Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Bradesco e o Banco do Brasil. E o beneficiário é Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e logo na parte de baixo, no finalzinho, tem lá o CNPJ. Deixa eu repetir para você, dizer para você o CNPJ: 10.632.404.1000, ao contrário, dígito 51, que o mesmo CNPJ também é a chave do Pix, 10.632.404.1000, ao contrário, dígito de número 51. Então, querido irmão em Cristo Jesus, esses são uns dos recursos que nós temos à nossa disposição para adorar a Deus também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Talvez eu estou falando para pessoas que nesse momento está desempregado, mas deixa eu dizer uma coisa a você: Deus abre portas aonde não tem portas. Vamos fazer, e eu quero lhe convidar, vamos fazer uma oração de agradecimento pelas bênçãos recebidas, uma oração de adoração ao Senhor, pelas bênçãos que Ele já tem nos dado. Mas também vamos orar para Jesus abrir porta de trabalho para quem está desempregado. Você, meu querido irmão que está trabalhando, mas que clama por uma porta de trabalho pelo seu filho, um parente seu, Deus tudo pode fazer, Ele é o dono do ouro e da prata. Vamos orar nesse momento? Vamos chegar diante do trono da graça com fé, orando, agradecendo, adorando a Deus, e Ele vai fazer um milagre na tua vida e tem uma palavra para você nessa manhã de domingo. Ore a Deus conosco nesse momento, em nome de Jesus. Pai eterno, Rei da Glória, queremos Te louvar, queremos Te agradecer pela oportunidade única, maravilhosa de estarmos na Tua casa. E recebe, meu Deus, a nossa adoração através dos dízimos, através das ofertas que Teu povo nesse momento está fazendo. Pai eterno, abençoa o pão dos Teus filhos, abre porta de trabalho para quem está desempregado, escuta o clamor desse pai, dessa mãe, dessa avó, que nesse momento está chegando diante de Ti com lágrimas, clamando e pedindo, meu Deus, uma intervenção sobrenatural na vida dessa família. Pai eterno, nós queremos já Te agradecer, crendo que Tu és aquele que resolve todo e qualquer tipo de problema. Abre porta, nos ajuda, recebe a nossa adoração através das nossas ofertas. Te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus conosco nessa manhã de domingo. Deus vos abençoe. Amém. Vamos adorar o Senhor. Hino de número 526 da nossa harpa cristã. Vamos dizer que o nosso Deus é grande, grandioso és Tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por mim.
recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Queridos irmãos, chegamos ao momento especial do nosso culto matinal, da nossa escola bíblica dominical, um momento que todos esperam, né? Que é o momento da explanação da lição desta semana. Como já anunciamos, hoje estaremos estudando sobre a restauração nacional e espiritual de Israel, uma lição maravilhosa e que está sendo baseada no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. E para comentar esta lição tem sido escalado pelo pastor da igreja, o evangelista, irmão Jonathan Lucena, e com ele já está a oportunidade. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria, que prazer poder estarmos juntos nesta manhã de escola bíblica dominical para estarmos adorando ao Senhor e também aprendermos juntos a sua santa e preciosa palavra. Somos gratos a Deus pela honra de servi-lo e também agradecidos ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança da escala através do nosso superintendente, o pastor Nadir Jackson, e ter a oportunidade de estar com você nesta manhã de escola bíblica dominical. E como já muito foi bem apresentado aqui nesta manhã, estamos a estudar nesta oportunidade a lição de número 10. E você que está agora acompanhando esta programação, estamos no culto no lar, na escola bíblica dominical e juntos a estudarmos a lição de número 10, que tem como tema a restauração nacional e espiritual de Israel. Com a graça de Deus, estamos já caminhando para o término, deste último trimestre de 2022 e durante esses 3 meses nós temos tido a oportunidade de estudar o livro do profeta Ezequiel, com o tema geral, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. A lição passada, nós tivemos a oportunidade de estudar especificamente os capítulos 38 e também 39 do livro do profeta Ezequiel. No entanto, nesta lição estaremos retornando ao capítulo 37, que tem como a proposta principal fazer menção do que Deus havia prometido nos dias do profeta Ezequiel quanto à restauração do seu povo. Isso é muito importante e, a título de introdução, lhe lembrar de que Deus já havia falado por meio do profeta em várias passagens de seu livro sobre o juízo que estaria sendo derramado ou que estava sendo derramado sobre o seu povo por conta da sua desobediência.
e isso foi tratado em várias lições durante esse trimestre. Mas a lição de hoje trata de um momento também, ou de um aspecto da mensagem do profeta Ezequiel, que traz para o povo uma esperança de restauração em dois aspectos, como nós estaremos aqui meditando. O aspecto físico, pois está dito no tema que é a restauração nacional, e também o aspecto espiritual, que também é destacado nesta profecia do capítulo de número 37. Então, fundamentado neste texto, queremos, com a graça de Deus, estar junto com você, seguindo o roteiro, não é, da lição, apresentando e meditando juntos sobre esse tão importante assunto. A princípio, eu queria ler com você o que diz a introdução da lição, já que temos sempre destacado que na introdução nós podemos ter uma visão panorâmica do que estará sendo tratado propriamente dito no assunto de hoje, ou na lição editada pela CPAD, que é comentada pelo pastor Ezequias Soares. E se você puder estar acompanhando juntamente conosco, veja o que diz a introdução da nossa lição. Diz o seguinte: a lição de hoje é um estudo sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. A visão que Ezequiel teve do Vale de Ossos Secos descreve, numa linguagem metafórica, como Israel voltará a ser uma nação soberana, reconhecida na comunidade internacional, ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa, política e espiritual. Então perceba que a proposta da lição, à luz do capítulo 37, ou da profecia registrada neste capítulo, é mencionar o desejo de Deus em restaurar o seu povo. E a palavra que mais utilizaremos neste comentário é exatamente esta, que, a propósito, é a palavra-chave da lição, que é a palavra restauração. E quando nós olhamos para o significado, a definição deste termo, isso já nos reporta a grandiosidade, o poder, a capacidade que Deus tem de operar, trazendo benefício para os homens. Uma vez que o dicionarista Antônio Wise, ele vai dizer de que a palavra restauração, em sua definição, traz o seguinte significado: é obter novamente a posse ou o domínio de alguma coisa. Ainda ele reitera dizendo que restauração, ou o verbo restaurar, traz a ideia de recuperar, reparar e restabelecer. Então observe que, na medida em que nós estaremos fazendo menção da restauração nacional e política, nós estamos destacando este aspecto, este significado da palavra. É a capacidade que Deus tem de trazer de novo, não é? Restaurar é reparar ou ainda restabelecer. O que a nação de Israel precisava, conforme está relatado no próprio texto da palavra de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia de um modo geral, nós encontramos ações de Deus operando e agindo nesse aspecto de restauração. Nós vamos encontrar, por exemplo, em que há alguns tipos de restaurações descritos na Bíblia. Por exemplo, você há de lembrar, no período do livro dos reis, isso pode ser visto em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, também 2 Crônicas, capítulo 24, versículo de número 12, quando houve a restauração do altar e da casa do Senhor. Momento marcante da história da nação, e isso ocorre por mais de uma vez, em que houve a restauração física, não é, do ambiente ou do elemento, um dos elementos principais, primeiramente do tabernáculo, posteriormente do templo, onde foi restaurado o altar e a casa do Senhor. Nós podemos perceber que a Bíblia fala de restauração da saúde humana. Isso pode ser visto tanto no Antigo como no Novo Testamento. E nós vemos isso, podemos ver isso com muita frequência. A restauração da própria vida, onde alguém pode estar relatado no texto, tanto no Antigo como no Novo Testamento também, pessoas que morreram, mas tiveram suas vidas restauradas, foram restabelecidas. Nós encontramos também a Bíblia fazendo menção a isto.
A história da nação de Israel está entrelaçada à restauração dos muros de Jerusalém, o que foi vivenciado também no período especificamente de Neemias. Isso nós podemos ver nos capítulos de 1 a 6, onde esta restauração ela é efetivada. No entanto, a Bíblia ela faz questão de destacar do interesse de Deus em restaurar a nação de Israel. A propósito, esse tema, este assunto, ele não era ou não foi somente singular ao profeta Ezequiel. Nós encontramos várias passagens, inclusive até nos livros poéticos. No livro dos Salmos, por exemplo, nós encontramos flashes, das promessas de Deus em relação à restauração do seu povo. Você gosta de acompanhar, fazendo suas anotações, você pode incluir, para estar lendo com calma, com tranquilidade e estudando cada passagem, os seguintes textos. Salmo 14, o verso de número 7, o salmista faz menção a esta intenção de Deus em restaurar a nação, o que pode ser reiterado também no Salmo 53, o verso de número 6. Então veja que a restauração sempre foi ou sempre é uma ação relacionada à pessoa de Deus. Ele é especialista e ele tem a intenção sempre de restaurar. É uma ação que está estreitamente relacionada à sua natureza. Ele é capaz de trazer de volta, de restabelecer, de reconduzir, de reparar. É o que Deus é capaz de fazer. Eu aproveito já para fazer aqui um parêntese, como nós geralmente fazemos, já que nós estamos estudando a palavra, e a palavra ela é viva, ela é eficaz. E o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, capítulo 15, versículo de número 4, ele diz que tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Significa dizer de que o que foi retratado, por exemplo, neste capítulo de número 37, apontam não só para a realidade histórica e profética da nação de Israel, mas é também referente a princípios de Deus que podem ser aplicados em nossas vidas. E eu já preciso lhe lembrar de que Deus, o nosso Deus, a quem nós servimos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é especialista em restaurar. Eu vou repetir isto. O nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele tem interesse e Ele tem capacidade, Ele tem a competência e um dos requisitos ou uma das ações, melhor dizendo, que Ele deseja fazer na vida do ser humano é restaurar. E a pergunta é, tem algo que precisa ser restaurado na sua vida? A sua família, por exemplo, precisa de uma restauração? Será que a vida de alguém especificamente? Será que o seu emocional, sua vida familiar, interpessoal, seu status social, ou o que quer que seja, se há uma necessidade de restauração, eu quero já lhe lembrar, nesse início de reflexão, de meditação, que o nosso Deus é poderoso para restaurar. E Ele deixou isso muito claro também no capítulo de número 37. Então já vá aplicando isto à sua vida. Talvez você que iniciou o dia um pouco preocupado, cabisbaixo, sem expectativa, em virtude das circunstâncias, das ruínas que vem ocorrendo em algumas áreas de sua vida, mas receba já esta palavra em nome de Jesus. Não desista, não desanime. O nosso Deus está sentado no trono e Ele tem poder para restaurar. E não se admire se durante a ministração da palavra Ele já esteja, e eu creio nisso piamente, completamente, que Ele já está agindo para restaurar aquilo que é necessário. Você pode dar glória a Deus? Estamos numa escola dominical, mas é um culto no lar. E a palavra de Deus, ela vai falando aos nossos corações. E se você puder, talvez, a dizer para quem está ao seu lado nesse momento, cultuando junto com você, ou se você está sendo, nesse momento, um canal de Deus para abençoar outra vida, compartilhando o link deste culto, dizendo para a pessoa a quem você está a direcionar, dizendo, não tem nada perdido, Deus é poderoso para restaurar. Faça isso agora, se for possível, porque o nosso Deus, Ele é especialista em restaurar. Glória a Deus por isto. Capítulo 37, portanto, apresenta esse aspecto, esta mensagem poderosa de Deus.
E o tópico 1 da lição, e isso aqui eu quero chamar a sua atenção para este momento, é que o tópico 1 da nossa lição, ela vai estar retratando ou destacando sobre o significado do vale de ossos secos. Mas antes de falarmos aqui propriamente dito, eu achei muito interessante a forma como Deus trabalha, a forma como Deus age. Ele é o professor por excelência. E se você perceber, no capítulo de número 36, obviamente o capítulo anterior ao 37, que é o contexto, não é? Bem próximo, você vai perceber de que Deus já tinha dito ao profeta Ezequiel, já havia revelado ao profeta o desejo, a mensagem de restauração. E me permita fazer aqui uma observação. É como se Deus estivesse em uma sala de aula. Me permita fazer esta comparação bem simplória, mas acredito que bem pertinente. É como se Deus estivesse trazendo uma aula, um ensinamento, e isso fazendo comunicar verdades, situações importantes, e isso verbalizando. Só que no capítulo de número 37, é como se Deus estivesse usando um recurso visual. Isso é bem comum em nossos dias, não é? Isso desde a criança como o ancião. Ora, nós somos atraídos, a atenção ela é melhor atraída quando nós temos uma imagem, por exemplo, não é? Quando nós visualizamos algo que está sendo ensinado, fica mais fácil a compreensão. Por exemplo, quando você estuda sobre o tabernáculo, não é? Uma coisa é você ler o texto, a descrição lá no livro do Êxodo, também os detalhes vistos no livro de Levítico, mas quando você vê uma imagem, um vídeo, né, em que você tem a percepção visual, isso facilita, isso abre a sua mente. Trocando em miúdos, como nós dizemos aqui no Nordeste, é como se Deus estivesse fazendo isto aqui. Ele trata no capítulo 36 do seu interesse em restaurar. E no capítulo 37, ele leva Ezequiel a uma experiência bem semelhante a outras que Ezequiel havia tido, para visualizar, para ter na sua praticidade, não é? Para que os seus olhos vissem de forma ilustrativa, visual, o que Deus estava prestes a fazer na nação de Israel. E isso é importante, porque no capítulo 37, e aí eu queria voltar a atenção para o tópico 1 da lição e ler junto com você, porque o tópico 1 vai estar tratando desta realidade, sobre o significado do vale de ossos secos. E tomando como base os versículos 1 e 2, é destacado na lição exatamente este elemento contido na visão. Perceba, o vale de ossos secos. Quanto à visão, capítulo 37 diz Ezequiel que veio sobre ele a mão do Senhor. E essa expressão nós já tivemos a oportunidade de estudar em lições passadas, que é muito comum, mostrando Ezequiel, ou deixando claro, de que essa experiência não foi, digamos assim, produzida por ele mesmo, não foi forçada, não foi uma experiência da terra em relação ao céu, mas o contrário, foi de Deus para o ser humano, foi de Deus para o profeta. Não foi o profeta que forçou a experiência, veio, observe, sem ele esperar, Deus trouxe à tona uma nova experiência. E ele é conduzido, e eu acho aqui interessante os verbos que aparecem nesses versos 1 e 2, que também trazem aplicações, verdades importantes para a nossa vida. Se você está com a Bíblia aberta e gosta de acompanhar, abra aí no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, e veja versículo 1 e 2, que diz o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou. Veja o verbo aqui, levar. O Senhor me levou em espírito. Aí diz o versículo ainda: e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. O versículo 2 ainda diz assim: e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Você percebe aqui que Deus é claro em mostrar de quem está no controle, não é? Quem está no domínio da situação. Veio sobre o profeta a mão do Senhor, o Senhor o leva em espírito, isso aponta para a realidade espiritual, a dimensão espiritual da visão. Ele é levado para um vale, colocado no meio do vale, e neste vale Deus
descreve aqui, Ezequiel contando a sua experiência, não é, vivenciada pela ação direta de Deus, que ele estava no meio de um vale cheio de ossos, e nesse vale Deus fez ele andar ao redor deles. E na medida em que Ezequiel, na visão, andava no meio dos vales, ele trouxe à tona duas informações aqui importantes. Primeiro, que ele diz que eram ossos muito numerosos, então era uma quantidade considerável de ossos, não é? Cadáveres, podemos assim dizer, em decomposição, a ponto de estar apenas o esqueleto. É o que está retratado na visão. E estes ossos, ele diz no verso de número 2, a condição em que eles estavam, sequíssimos. Observe que está aqui a ideia do superlativo, não é? Sequíssimo. Não era só secos, eram sequíssimos. Isso já descreve o grau da dificuldade de uma possível restauração. É esta visão que Ezequiel tem. E na lição, o pastor Ezequiel Soares nos traz a seguinte informação. Leia conosco, tópico 1, ponto 1, sobre os ossos secos. O profeta não diz como exatamente Deus o levou ao vale, mas a expressão "e o Senhor me levou em espírito" se refere à maneira de como Deus lhe entregou esses oráculos ou estas mensagens, estas profecias, ou seja, por meio de visão. Como já havia acontecido antes, como nós aqui já mencionamos, experiências passadas, vividas por Ezequiel, também retratadas em lições anteriores. Ainda continua o comentarista dizendo o seguinte: ele foi conduzido em visão e colocado no meio de um vale cheio de ossos secos, que estavam sequíssimos, como nós já mencionamos. Essa revelação é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel, depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, seguida pela restauração espiritual. Então observe que está sendo descrito aqui a visão vivenciada pelo profeta. E na medida que nós seguimos a leitura deste texto, por exemplo, vai ficar claro, e o comentarista menciona isto, do que este vale de ossos secos significa. Qual é o propósito de Deus em levar Ezequiel a esta visão, em uma dimensão espiritual, dentro deste cenário que parece mais, me permita dizer, um cemitério, não é? Algo inusitado. Eu imagino para Ezequiel, um judeu puro sangue, jamais imaginou ter uma experiência como esta. Ora, havia limites quanto à aproximação de pessoas mortas, por exemplo. Para um sacerdote, isso era até algo fora de cogitação. E Deus fez em visão, claro, em uma dimensão espiritual, levando Ezequiel a vivenciar algo que não fazia parte da sua aspiração, da sua agenda pessoal, do seu cronograma de vida. Mas Deus estava a trazer uma lição muito importante para a vida do profeta. Isso traz uma lição para nós também, uma aplicação. Me permita dizer, há circunstâncias que Deus nos permite ver, vivenciar. Ele nos conduz, percebe os verbos que fiz menção aqui? Deus levou, colocou no meio de um vale e fez ele andar. Perceba que há situações que Deus permite que nós vivenciamos em sua praticidade, para que nós olhemos, para que nós ouçamos, para que possamos vivenciar e entender que somente Deus é capaz de trazer a mudança, a capacidade única que Ele tem para resolver. E isso a gente não aprende sentado numa sala de aula, a gente não aprende sentado num banco da igreja, me permita dizer. Há coisas que a gente aprende ao ouvir, não é? Ao testemunhar de alguém, seja declarado, enfim, seja cantado por meio de uma pregação, nós aprendemos, mas tem coisas que a gente só aprende na prática. E é o que acontece com o profeta Ezequiel. Deus estava levando ele a esta dimensão para fazê-lo entender da complexidade da circunstância, mas, sobretudo, ressaltar de que Deus é poderoso para fazer um milagre. Isso é uma mensagem para nós. Talvez você chegou neste culto no lar, está acompanhando agora e passando por crises, por momentos de dificuldades, talvez se perguntando, por que é que estou passando por isto? Por que é que Deus está permitindo que eu veja isto? Esta ruína, esta situação, Senhor, por que estás a permitir que eu tenha que conviver, que tenha que
vivenciar esta realidade. Por que o Senhor não me poupou desta circunstância? É porque tem coisas que Deus está lhe fazendo aprender em meio a esta situação. Não dá para aprender tudo somente na teoria. Tem coisas que nós temos que aprender na prática. Não se pode aprender a nadar, por exemplo, na beira da praia, né? A gente só aprende a nadar nadando. E tem coisas na vida espiritual que só aprendemos na sua praticidade. Então, tranquilize seu coração. Receba esta palavra nesta manhã também de escola dominical. Deus não perdeu o controle da situação. E se Ele está permitindo você passar, vivenciar, é o vale de ossos secos. Isso representa dificuldades. A propósito, essa expressão vale está dentro, não é, da nossa linguagem cristã. Geralmente, quando queremos retratar que estamos passando por uma dificuldade, quando alguém pergunta, irmão, como o senhor está? Aí é comum você e eu dizer, estou passando pelo vale, não é? Porque o vale representa também momentos de dificuldades. Mas neste vale, receba esta palavra, Deus está no controle, é Ele quem guia, é Ele quem direciona. E se Ele está permitindo você passar, é porque a glória dEle vai ser manifesta no vale. Deus é o Deus que revela a glória dEle no palácio, mas também é o Deus que revela a glória, o poder e a capacidade que Ele tem de agir também no meio do vale. Você pode dar glória a Deus aí, viu? Porque Deus está falando conosco através da sua palavra. Receba esta palavra também como incentivo para você continuar crendo no poder do Deus a quem você serve. A situação era caótica, sequíssimos são os ossos. E dentro desta realidade, isso aponta para a condição física e espiritual daquela nação. Daí o comentarista retratar o significado deste vale ou desta visão. No versículos de 11 a 14, Deus explica a Ezequiel o significado da visão. E eu queria chamar a sua atenção, porque Deus faz questão de apresentar, de mostrar, de trazer à tona. Para não forçarmos nenhum sentido que o texto não dá, o próprio Deus se encarregou de deixar claro o que representava aquele vale de ossos secos. Veja aí na sua Bíblia, por favor, Ezequiel, capítulo 37, versículo 11 e 12. Veja aí o que diz o texto. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Isso está no versículo 11. Deus trazendo o significado do que esses ossos representam. Versículo 12, Deus diz assim, portanto, diante disso, diante dessa realidade, apesar da circunstância, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Observe que Deus está trazendo o significado e ao mesmo tempo trazendo a palavra de ânimo. Os ossos sequíssimos representavam a condição física e espiritual da nação de Israel. Estavam desesperançosos do ponto de vista político, nacional. Eles estavam sem perspectiva. Mas Deus está dizendo que apesar da condição difícil, Ele está disposto a resolver. Mas fica claro que o vale de ossos secos representam a condição daquela nação. E dentro desta realidade, Deus faz uma promessa. Glória a Deus por isto. Porque o Deus que julga é o Deus também que traz o alento. Em Oséias capítulo 6, versículo 1, diz que o Deus que faz a ferida é o Deus também que sara. Glória a Deus por isto. Isso aponta mais uma vez para a grandiosidade da misericórdia de Deus. O povo que merecia juízo, julgamento, punição e estava pagando um alto preço por causa da sua desobediência, mas agora está ouvindo do Senhor esta promessa gloriosa. Eu tenho a capacidade e o interesse de restaurar. A situação de Israel era difícil. E esta situação, como está retratada
no tópico de número 2 da lição, não era algo exclusivo desse período histórico, porque o tópico 2 trata sobre a dispersão dos judeus entre as nações. E as nações enfrentaram tanto Israel, o reino do norte, como também o reino do sul, que é Judá, com a sua capital em Jerusalém, enfrentaram momentos difíceis no aspecto político. Nós encontramos o reino do norte sendo levado ao cativeiro da Síria. Nós vemos nesse período histórico, o contexto em que Ezequiel está, a nação do reino do sul sendo também castigada pela sua desobediência. Mas apesar desta situação, observe, isto não fugiu do controle, do projeto, da intenção de Deus em usar aquele povo para a glória do seu nome. A incapacidade daquela nação, as fragilidades daquele povo não comprometeram o projeto de Deus, que é soberano, que está acima de tudo e de todos. Eu quero destacar isso, dizendo a você que o Deus que é misericordioso, esse Deus também é soberano. E não me pergunte como é que Deus consegue fazer isto, porque isso é da competência divina e a gente não tem como entrar nessa esfera, nesse ambiente, porque aí é da competência celestial. Deus consegue administrar a liberdade humana, o direito de escolha que Ele deu aos seres viventes. E ainda que estes, em alguns momentos, se distanciem do projeto de Deus, Deus consegue administrar, dentro da sua soberania e poder, apesar da escolha de alguns, não comprometer o projeto geral. Deus é soberano. Não me pergunte, repito, como Deus faz isso? É da competência divina, mas Ele mostra, por meio da história da humanidade, que Ele consegue assim fazer. É por isso que nós, estamos vivenciando momentos difíceis da história, não só da nossa nação, mas do mundo. Mas como igreja do Senhor, como servos de Deus, que conhecemos a palavra, que lemos a palavra, que estudamos a sua palavra na escola bíblica dominical também, podemos tranquilizar o nosso coração. Deus não é pego de surpresa. Os seus projetos não serão frustrados. Você lembra do que o próprio Jó reconheceu? No capítulo de número 42, e olhe que Jó passou um período da sua história dizendo por quê, Senhor, sem entender, sem compreender, mas ao final ele declara dizendo: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Eu não sei se isso serve de alento para o seu coração, mas para o meu serve. É entender que há um Deus sentado no trono, na sala do governo do universo, e que não é pego de surpresa, que as nações, apesar de muitas delas estarem fora do centro da vontade do Senhor, mas Deus continua com o cetro em suas mãos, guiando, conduzindo, e no final o nome dele vai ser glorificado. Essa palavra pode também ser aplicada à sua história. Talvez você esteja vivenciando um momento de ruína, não por algo necessariamente que você fez, mas por conviver com alguém que decidiu viver fora do projeto do Senhor. Mas receba também esta palavra: Deus não perdeu o controle. Continue crendo, continue acreditando. Deus é poderoso para mudar o curso da história. Você crê nisso? Você recebe esta palavra como alento nesta manhã? Deus é poderoso para restaurar a sua história. Se eu fosse você, eu dava uma glória bem forte para o Senhor, porque Deus está animando os nossos corações pela sua palavra, dizendo a nós, dizendo para nós, que Ele é o Deus da misericórdia e Ele é o Deus soberano, que tem o controle da história na palma da sua mão. No vale, Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Uma vez que ele deixa claro que a condição da nação era caótica, Deus pergunta para ele: pode reviver estes ossos, Ezequiel? E dentro da sua limitação, embora fosse um profeta, um homem que desfrutasse de uma intimidade estreita com o Senhor, mas
foi encurralado. Me permita usar uma expressão que nós usamos muito aqui em nosso estado. Foi colocado no imprensado, porque Deus perguntou: pode reviver estes ossos, ó filho do homem? E ele declara dizendo: Senhor, tu o sabes. E Deus sabia de fato. E o texto bíblico diz que o processo de restauração é iniciado no vale, primeiramente por meio da palavra de Deus. E olhe o elemento da restauração que Deus se utiliza. Primeiro, palavra. Porque Deus deu a orientação ao profeta dizendo: profetiza, declara, comunica, transmite esta mensagem. E a mensagem é: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, Ezequiel 37, versículo 5 agora. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E a Bíblia diz que quando Ezequiel começou a profetizar, como havia recebido ordem, ele não profetizou da cabeça, não é? Ele não profetizou daquilo que ele intencionava, não permitiu que seus sentimentos regessem, não é? Mas ele profetizou como Deus deu ordem, transmitindo exatamente aquilo que Deus determinou. E enquanto ele profetizava, veja, simultaneamente a declaração que Ezequiel começou a transmitir, Deus começou a operar processo de restauração. E o elemento foi a palavra. Deus restaura por meio do poder da sua palavra. E quando nós analisamos o processo, isso aponta historicamente para o renascimento da nação de Israel. Lembre, o tema da lição é restauração nacional e espiritual. E dentro desse aspecto nacional, claro, há momentos da história do povo em que esta profecia é aplicada e que nós podemos perceber o seu devido cumprimento. Ora, o ponto 2 do tópico 2, o pastor Ezequias Soares faz menção a respeito disso. O retorno dos judeus, a que se refere a profecia desta passagem, diz respeito à segunda diáspora anunciada de antemão pelo Senhor, Lucas 21 e 24, que foi aquele período do ano 70, não é? Depois de Cristo, quando o imperador invadiu a nação, a cidade de Jerusalém e destruiu, profanou, não é? A cidade santa. Observe, essa dispersão judaica durou mais de 1800 anos, sendo iniciada no ano 70 depois de Cristo, por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi concluída com a fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. Então veja que essa profecia, ela tem aspectos que foram pouco a pouco se cumprindo na nação de Israel. Ora, claro, o retorno da Babilônia para a nação podemos considerar como parte inicial desta profecia, mas não ela completa, porque não voltaram todos para Jerusalém. Muitos estabeleceram casas na própria Babilônia, no Império Medo-Persa, mas muitos deles voltaram. Era o começo da restauração. Mas por ocasião, após a diáspora, não é? Registrada do ano 70, e quando depois de 1800 anos a nação de Israel recebe o direito, o reconhecimento internacional, então os judeus espalhados retornam para Jerusalém. Por maioria dos votos ali daquela reunião, daquela Assembleia Geral, então foi dado a Israel o reconhecimento como nação independente, como Estado independente. Dia 14 de maio, diz pastor Ezequias, ainda no seu comentário, ele diz que em 14 de maio de 1948 foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país, o dia em que as tropas britânicas deixaram o país e Ben Gurion, o primeiro chefe do Estado,
como ministro de Israel, assumiu o governo do país. Desde então, Israel se torna uma nação soberana. É o processo de restauração nacional. Quem diria que nós veríamos Israel como nação novamente, como Estado independente, como tendo liberdade de estar como povo na sua terra, ainda que, claro, enfrentando algumas dificuldades, mas é um milagre. Isso é a palavra de Deus em ação para restaurar aquela nação. Mas estamos caminhando para a conclusão deste comentário. E uma vez que Deus está cumprindo a sua palavra nesse processo de restauração, observe que o texto bíblico é claro em dizer que quando Ezequiel profetizou e cada osso foi unindo-se ao seu osso, mostrando a capacidade que Deus tem de restaurar, diz que quando ele profetizou, um barulho se ouviu, um rebuliço. Cada osso foi juntando ao seu osso, e Ezequiel olhou, diz o capítulo 37, versículo 8, e ele viu nervos sobre os ossos. Ele viu crescer a carne e estender-se a pele sobre eles, por cima. Então isso aponta para um aspecto da restauração que, felizmente, não é, muito acertadamente o pastor Ezequias colocou como restauração nacional, que é o aspecto físico, político, podemos assim dizer. Mas observe que Ezequiel percebeu que faltava algo. Ele diz que não havia vida, não havia deles espírito, não havia o fôlego de vida. Eram apenas corpos reconstituídos, claro, mas sem o fôlego, sem a força ativa, sem os batimentos cardíacos, sem o sinal vital do corpo. E quando Ezequiel percebe isto, recebe uma nova ordem, dizendo Deus para ele que profetizasse, para que o Espírito viesse e entrasse neles, para que eles pudessem viver. E isso aponta para a restauração espiritual. E eu acho isso aqui maravilhoso, algo fantástico. É que Deus não faz nada pela metade. Você está ouvindo isso? Deus não faz nada pela metade. O que Ele começou, Ele vai aperfeiçoar, diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses. Deus não faz nada pela metade. Havia o corpo, no caso no vale de ossos secos, mas não tinha vida. Mas Deus providenciara a restauração espiritual por meio da ação do Espírito. Perceba, nós fizemos menção do primeiro elemento de restauração, que é a palavra de Deus. E agora o segundo elemento de restauração, que é a ação do Espírito. É a ação espiritual divina, em consequência da ação da palavra, restaurando fisicamente. Isso abre espaço para a restauração espiritual. E Deus é especialista em fazer isto também. Deus é poderoso para restaurar física e espiritualmente. E isso Ele o faz por meio da ação de Deus, por meio da sua palavra, por meio do Espírito Santo. É por isso que reitero as palavras que disse no início. Deus, Ele é especialista em restaurar. Qual é a restauração que você precisa, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão, minha querida irmã? É no aspecto físico? Deus pode restaurar. É alguém que precisa de uma restauração quanto à sua saúde? Deus pode fazer isto. Se é um problema no seu comércio, no aspecto financeiro, Deus pode fazer isto também. Mas, sobretudo, se é algo que diz respeito à questão espiritual, alguém que está afastado, alguém que trilhou o caminho servindo a Jesus, mas que infelizmente enveredou por um caminho difícil, creia nesta manhã que o Senhor é poderoso para também restaurar espiritualmente. Que há uma ação do Espírito, na medida em que você glorifica, na medida em que você adora, na medida em que você presta o culto racional ao Senhor. Creia nisto. Em Isaías capítulo 64, versículo de número 4, Deus disse através do profeta Isaías
porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. E eu finalizo esta reflexão nesta manhã, dizendo a você que não há nada perdido, assim como a nação de Israel recebeu de Deus esta promessa, e que isto irá se cumprir quanto à nação de Israel no aspecto espiritual, quando esta nação for convertida. Claro, sabemos que isso acontecerá no período da grande tribulação, mas como dissemos, essas verdades centrais podem ser aplicadas para a nossa vida, e isso significa dizer, meu amado irmão, minha irmã, que não há nada perdido para o Senhor. Então nutra no coração esta esperança, não faça coro como os israelitas disseram, como eles disseram, não há possibilidade, a nossa esperança se acabou. Deus tem a última palavra. De modo que possamos continuar crendo e confiando que o nosso Deus está no trono e Ele é poderoso para restaurar. Fez isto e tem feito com a nação de Israel. O seu ideal espiritual, como diz Romanos 11, o apóstolo Paulo diz que Deus tem algo ainda a tratar com a nação de Israel, fazendo esta promessa se cumprir plenamente. Mas estes princípios também podem ser aplicados em sua vida. Continue crendo, que possamos guardar a bendita palavra de Deus em nosso coração e confiarmos no poder que o nosso Deus tem. Nós louvamos a Deus pela sua vida e pela sua participação conosco, neste momento também meditando na palavra de Deus. Deus abençoe. Queridos irmãos, que lição maravilhosa, falar de Israel é sempre empolgante, pois Deus escolheu esta nação no Antigo Testamento para, através dela, trazer o nosso Salvador, e não só o nosso Salvador, Através da nação de Israel, nós recebemos a revelação de Deus, que é a sua palavra, recebemos o Messias prometido, nosso Senhor Jesus Cristo, que fundou a sua igreja, da qual nós fazemos parte. E nós somos devedores a esta nação. Nós somos devedores a este povo. Até porque Jesus era judeu. Então precisamos continuar orando pela paz de Jerusalém, precisamos continuar orando pela conversão da nação de Israel. É bem verdade que este trimestre nós tivemos uma lição que fala que a responsabilidade é individual. Não quer dizer pelo fato de ser judeu que há de ser salvo, não. Isso foi exposto aqui, está bastante claro de que o judeu, até mesmo o judeu, ele precisa reconhecer a Cristo como o Messias prometido, como Senhor e Salvador da sua vida. Nós precisamos orar por esta nação, para que Deus estenda as suas mãos sobre esta nação e se revele. Nós temos notícia de muitos judeus que estão abraçando aí a fé, estão aceitando, reconhecendo Cristo como seu Messias e são chamados de judeus messiânicos. E vamos orar para que Deus continue se revelando, se manifestando, sabendo que eles estão dentro do projeto de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Deus tem promessas para a igreja, Deus tem promessas para Israel. Israel voltará ao cenário profético novamente, e aí quando voltar a igreja já não estará aqui nesta terra. Então vamos orar, queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que esteve conosco até este momento. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a sua bênção toda especial. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças pela maravilhosa palavra, Senhor, que Tu ministraste, Senhor, aos nossos corações nesta manhã. Queremos pedir a Tua bênção toda especial em favor de cada um dos Teus filhos que nos acompanharam, Senhor, que as Tuas mãos de Deus continuem estendidas
sobre cada um. Abençoa a nação de Israel, ó Pai, que tu possas manifestar o teu Filho, revelar o teu Filho, Senhor, àquela nação, e que eles possam reconhecer só Jesus Cristo como o Messias prometido, Salvador e Redentor daquela nação. Ajuda, Senhor, continua estendendo as tuas mãos de Deus sobre nós nesta manhã. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, queremos agradecer a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que estiveram conosco nesta manhã, nesta escola bíblica dominical, aprendendo a palavra do Senhor. Desde já, convidamos você a no próximo domingo, neste mesmo horário, estarmos juntos para aprendermos a palavra do Senhor. E naquela oportunidade nós estaremos estudando sobre a visão do templo e o milênio. Esta lição está imperdível. Se eu fosse você, além de não faltar, além de não deixar de estar conosco, estaria convidando outras pessoas para estarem aqui ligadinhas aqui na Rede Brasil, aprendendo a palavra do Senhor. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Não desligue aí a sua TV ou não saia aí das redes sociais da Rede Brasil Play, porque com certeza Deus tem algo mais para lhe dar, para dar para a sua vida nesta manhã. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.